E aí eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 23. Salmo 23, porque o Salmo 23 nos fala da ação de Deus em nosso benefício, da provisão de Deus. E nós precisamos nos lembrar da provisão de Deus, da ação de Deus em nosso benefício, para ver se assim a gente acorda. Você que cochilou, acorda para tudo que Deus tem feito por nós e assim desperte em você um espírito de gratidão. Não só porque novembro é o mês da gratidão, mas porque nós precisamos ser gratos em tudo. Em tudo temos que dar graças a Deus. Só que a natureza humana, não sei porquê, talvez fruto da queda, provavelmente, ela tem uma tendência, como eu comentei hoje de manhã no nosso estudo da carta aos Hebreus, nós, seres humanos, temos a tendência de banalizar as coisas. O que é banalizar? É diminuir a importância de alguma coisa. O exemplo que eu costumo dar é um exemplo prazeroso. A primeira vez que você come aquele sorvete especial, aquele sabor que você nunca provou, é como uma explosão de sentidos. A primeira vez que você ouve aquela música que toca no seu coração e que traz lágrimas aos seus olhos. É impactante. E então, você ouve a música uma segunda, uma terceira vez, você come o sorvete uma segunda vez, uma terceira vez, e aquele impacto você não sente mais. Aquele prazer que você sentiu da primeira vez vai embora. Vocês sabem por que a droga chamada crack tem esse nome? Porque da primeira vez que a pessoa consome aquela droga, o cérebro, ele dá um estalo, literalmente um crack. Só que nunca mais, isso vários viciados nessa droga dizem, nunca mais eles sentirão a mesma sensação. A partir dali, é necessário consumir quantidades cada vez maiores para chegar perto da sensação que teve quando consumiu pela primeira vez. Banalização, até da droga. Até da droga. Tudo banaliza em nossas vidas. Nós banalizamos tudo o que acontece conosco. E aí? Como faremos? Nós precisamos intencionalmente manter viva a chama do reconhecimento. E é por isso que escolhemos, neste mês, lembrar da provisão de Deus que temos no Salmo, nos é mostrada no Salmo 23. Então, nós já vimos no domingo passado o quê? Nós vimos a paz que Deus nos oferece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, se você está tendo dificuldade para experimentar essa paz de Deus, reveja a mensagem do domingo passado. Está lá no YouTube. Olha aí a tecnologia nos ajudando. Inclusive, já foi feito um recorte só da mensagem. Né? Porque a gente chega no YouTube, o quê? 1h40? Ah, não, é muito longo. Então, a gente já fez um recorte. Está lá, 30 minutos. Ainda é muito longo? A gente vai fazer outros recortes depois, só com partes específicas. Aliás, se você sabe trabalhar com vídeo, né, e sente o chamado de Deus para participar da casa de Deus nesse sentido, por favor, procure o André, tá? Porque ele precisa de voluntários para começarmos a trabalhar com os vídeos na nossa igreja. Começarmos não, né? Melhorarmos, já estamos fazendo isso, mas podemos fazer mais. E hoje? Hoje, nós vamos para a segurança que Cristo nos oferece.
se você já foi despertado na sua gratidão a Deus por esses 3 versículos que falam da atitude de Deus em sua vida para lhe dar a paz, agora vamos ver a atitude de Deus para nos trazer segurança. Então, Salmo 23, a primeira metade do versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você pode repetir isso comigo? Deus está comigo. Agora, como se você acreditasse nisso. Deus está comigo. Você tem que acreditar nisso. Não é automático, não. Se você não ficar repetindo para você isso, meditando, é o termo bíblico, meditar na palavra do Senhor, você vai se esquecer. Você vai banalizar. Banalizar a presença de Deus? A gente banaliza tudo. Tudo. Só que tem um detalhe interessante. Esse versículo, ele costuma ser associado à morte física, o vale da sombra da morte. Sim, se morrermos, quando morrermos, né? Todos morreremos um dia, quando morrermos, iremos para o Senhor. Eu não tenho que ter medo da morte, porque quando eu morrer, eu viverei eternamente com Deus. Não é esse um sentido muito comum atribuído a este versículo? Tanto é que este versículo costuma ser sempre lido nos sepultamentos, nos funerais cristãos. Os cristãos têm o hábito, não é um hábito errado, mas têm o hábito de focar muito na vida após a morte. E acabam se desequilibrando e perdendo de vista que essa promessa não é só para a vida após a morte. Eu não devo abrir mão do medo, me livrar do medo da morte porque eu sei que eu vou para a vida eterna. Não é só isso. Antes de morrermos, nós precisamos viver. E a vida é cheia de vales tenebrosos. Vou dar um exemplo para vocês. No final, então, o que isso tem a ver com segurança? Você não está falando de segurança? Você vem com um versículo que fala da vida eterna? O que isso tem a ver com segurança? É uma questão de contextualizar a promessa de Deus. E um exemplo que me chamou muito a atenção, olha só, Jesuicidência, hein? Eu estava preparando a mensagem e li uma reportagem em que o primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro de Israel, o Naftali Bennett, no final de agosto, ou seja, 2 meses atrás, ele foi visitar o Joe Biden na Casa Branca. E aí, ele, depois do encontro, disse aos repórteres que ele chegou a pensar em recitar para o Joe Biden esse versículo especificamente, o versículo 4 do Salmo 23. Só que os seus assessores, os assessores do primeiro-ministro de Israel, o dissuadiram, fizeram ele mudar de ideia. Por quê? Óbvio, se o cara é primeiro-ministro de Israel, ele é judeu. Consequentemente, seus assessores também. Os assessores dele disseram assim: chefe, olha só, fala isso não. Porque para eles, cristãos, esse versículo fala da morte. Não vai ser bom você falar da morte para ele, não. Ele vai achar que o senhor está querendo que ele morra. Todo mundo já sabe que o Joe Biden está numa situação bem complicada, né? Ele cai da escada do avião, ele dorme no meio da palestra e outras coisas terríveis têm acontecido com ele, coitado. Orem pelo Joe Biden, porque a situação dele está difícil, está muito difícil. Colocaram ele numa condição que ele não tem mais condição física e mental para ter essa responsabilidade toda que ele tem. Ele não tem. E estão mantendo o cara lá, não sei como. E justamente porque isso é visível para todo mundo que acompanha a política americana, que o primeiro-ministro de Israel quis levar uma mensagem de ânimo para ele.
Só que os caras disseram, chefe, essa mensagem de ânimo pode ser entendida por ele como se o senhor estivesse dizendo para ele, não se preocupe não, todo mundo sabe que o senhor está morrendo, mas vai para o céu. E o Joe Biden, ele frequenta a igreja, ele é católico, mas ele frequenta a igreja e tal. Por que ele é a favor do aborto, eu não sei, já que ele é católico, mas isso é outra história. Enfim, o fato é que a motivação do Naftali Bennett era outra. Não era falar de morte, era falar de vida. Então esse versículo, ele pode ter um sentido, uma conotação de ânimo, de coragem para a vida, e não de ânimo e coragem para a morte. Por quê? E aí ele então explicou para os repórteres. Gente, está tudo na internet, você pode ver, eu não estou inventando nada. Ele virou para os repórteres e disse o seguinte: eu queria ter lido para ele esse salmo, porque o sentido que nós atribuímos a esse salmo é um sentido de ânimo. E aí ele explicou por quê. Vocês sabem, todo jovem, homem ou mulher, não importa, todo jovem israelense serve ao exército. E vários morrem. Homem ou mulher, não tem a bomba do terrorista não olha gênero. Explode e mata quem tiver em volta. Todo jovem serve. São obrigados. E o Naftali serviu. E ele dizia que quando eles saíam fazendo as patrulhas de combate deles, quando eles saíam para interrogar pessoas ou verificar se aquela bolsa que foi largada lá na parada de ônibus tem uma bomba dentro ou não, eles iam recitando o Salmo 23, versículo 4. Para eles, judeus, para eles, soldados israelenses, dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tem um significado muito diferente. Tem um significado de ânimo, de coragem. E não sou eu que estou dizendo, foi o próprio primeiro-ministro israelense que disse isso. Nas palavras dele, ele disse assim, ao lermos esse salmo, nos lembramos de que, aspas, cabe a nós ser proativos e tomar a iniciativa, mas que a decisão final sobre o que acontecerá com a nossa vida compete a Deus. Eu tenho que vistoriar aquela pessoa suspeita? Vou andar pelo vale da sombra da morte. Tenho que cumprir meu dever. Vou cumprir meu dever. O resto está nas mãos de Deus. Mas eu vou fazer. E a vida, gente, a vida é cheia de vales tenebrosos. E aí eu lhe pergunto, concluindo com a própria conclusão do Naftali Bennett, ele conclui assim, em tempos de crise, precisamos ter fé em Deus e seguir em frente. Palavras dele. Em tempos de crise, precisamos ter fé em Deus e seguir em frente. Essa semana, inclusive, lendo isso, eu fiz um trocadilho com uma pessoa que está enfrentando um desafio muito grande, e eu disse, meu irmão, você está passando por uma crise. Enfrente a crise, do verbo enfrentar, e siga em frente. É um trocadilho que vale para todos nós. Principalmente porque, como lemos no Salmo, Ele está conosco. Ele está contigo. É por isso que nós podemos enfrentar com fé os desafios. Ele está conosco. Ele provê a nossa segurança no meio das circunstâncias mais difíceis. E aí, então, eu lhe pergunto, com base nessa colocação do primeiro-ministro israelense, dessa interpretação que ele deu ao texto bíblico, como você reage em tempos de crise? Qual a sua atitude? Você reage com fé e segue em frente, ou você se desespera e se paralisa e não sabe o que fazer?
Pense nisso um pouquinho. Essa interpretação, como eu já adiantei, ela tem muito a ver com a realidade de todos nós, porque a vida é altos e baixos, ou como diz um amigo meu que é meio deprimido, baixos e profundos. Não precisa ser assim, não precisa ser assim. E vamos voltar ao contexto do autor? Qual é a melhor maneira de você entender o sentido de um texto? Tentando contextualizá-lo dentro do contexto do autor. Quem foi o autor do Salmo? Davi, que foi pastor de ovelhas antes de se tornar guerreiro e rei. E como é que é a vida do pastor de ovelhas lá no Oriente Médio? No verão, quando a grama das planícies se acaba, eles são obrigados a levar seus rebanhos montanha acima, em busca de outras pastagens. E, gente, hoje, com a tecnologia que temos, certas montanhas, para subi-las, é necessário passar por estradas assustadoras. Essa estrada é uma das principais... como é que se chama isso? Turístico. Ai, meu Deus, é a idade. Não. Enfim, todo mundo que vai a Santa Catarina, atração. Ah, meu Deus. Bom, voltou, ligou de novo, ligou. Atração turística. Uma das principais atrações turísticas da Serra Catarinense é essa estrada aí. É a estrada que sobe a Serra do Rio do Rastro. Eu já passei por ela, só que eu desci. Eu fui por outro lado para descer por ela, não subir por ela. E essa foto mostra um momento, num ano anterior, em que nevou. Aquela região neva, é a região onde mais neva no Brasil, é exatamente a Serra Catarinense próxima a essa estrada. E aquele negócio branco que você está vendo na estrada é gelo. Imagina você subir essa estrada, ou até mesmo descer essa estrada com gelo na pista. Que atração turística bacana que vai ser essa aí, né? Muito bacana. A nossa vida, muitas vezes, nos leva a passar por estradas assim. E não é porque a gente está afim de se aventurar e conhecer uma atração turística bonita e tal, né? A gente sempre se programa para fazer nossas viagens de férias com sol. Mas nem sempre a gente encontra sol para onde a gente vai. Infelizmente, né? O tempo, ele é previsível, mas não muito, né? E cada dia tem se tornado mais imprevisível o clima. Então você pode chegar lá achando que vai se dar super bem e encarar um gelo na pista. E a vida da gente é assim também. Você faz planos, você estuda o assunto, você se prepara, se envolve, vai em frente e dá de cara com gelo na pista. Mas você tem que subir, você tem que ir em frente, não tem como você voltar no meio do caminho. Não dá para fazer a volta no meio da estrada. Não quero mais não, vou voltar. Não tem como, não tem acostamento na pista. Não dá para você fazer a volta. Ela é mão e contramão e os carros passam. Você não tem como simplesmente fazer a volta. Entrou na pista, tem que ir até o final. Um amigo meu dizia que a vida é como um trem fantasma. A cada curva, um susto. Quem já foi em trem fantasma quando era criança, acho que não existe mais isso, né? Mas quem foi a trem fantasma quando era criança se lembra, né? Você fazia uma volta assim, aí abria um caixão, aí vinha um bicho em cima de você, essas coisas assim. A vida é assim, gente, igual o trem fantasma. A gente tem que ir em frente. E quando os pastores levavam suas ovelhas montanha acima, era isso aí, ó, um monte de curva. Você só consegue subir a montanha fazendo curva. E a vida da gente é assim. Às vezes parece até que você andou e não saiu do lugar. Você olha para o lado, está a estrada ali do lado. Você está subindo bem pouquinho. Mas, gente,
Primeiro, tem que seguir em frente. Tem que ter fé, enfrentar e seguir em frente. E, em segundo lugar, a visão que você tem quando chega lá em cima é no alto dos montes que nós enxergamos mais longe. Chega-se até a enxergar o mar do alto da serra. Para que você possa chegar ao alto da serra e enxergar mais longe a sua própria vida, aquilo que Deus tem preparado para você, você vai precisar enfrentar os vales tenebrosos, as estradas sinuosas, tortuosas. Lembre-se sempre de que quando você estiver atravessando por uma estrada sinuosa, tenebrosa, o Senhor está contigo e levará você até a posição que Ele tem preparado para você. Creia nisso. E esse é o nosso primeiro ponto. Mas aí vem a segunda questão. Como que Ele faz isso? Como que Deus provê essa segurança para nós enquanto nos conduz? Porque lembrem-se, é o Senhor quem nos guia. Vimos lá no versículo 3. É Ele quem nos guia segundo a sua vontade. É Ele que vai nos fazer atravessar por esses caminhos mais difíceis. Você não está sozinho. Ele está contigo. Mas como que Ele vai prover essa segurança enquanto você está atravessando este caminho complicado? Aí vem a segunda metade do versículo 4. O teu bordão, que é o termo que é utilizado na versão que utilizamos, que você está com a sua Bíblia aberta aí, o teu bordão ou a tua vara, que é como utilizado na versão antiga, e o teu cajado me consolam, me sustentam, me protegem. Bordão ou vara, cajado, ele está falando do quê? Gente, Davi era pastor de ovelhas, ele estava se referindo a instrumentos da vida dele. Alguém aqui é pastor de ovelhas? Nem eu. Nem eu. Eu sou pastor de pessoas. Às vezes a gente fica com vontade de usar o cajado na pessoa. Não pode. Não pode. O que é o bordão? O que é a vara? O que é esse cajado? Gente, até nisso há controvérsias. Há controvérsias. Uns dizem que uma coisa é uma coisa, que outra coisa é outra coisa, e realmente, uma coisa é sempre uma coisa, outra coisa é sempre outra coisa. Mas, que coisas? Essa imagem, mais ou menos, mostra o que é um bordão e o que é um cajado. Uma vara e um cajado. A interpretação que, na minha opinião, está mais próxima do que eu vejo, é que a vara é o mais fino e mais comprido. E que o cajado é o mais curto e mais grosso. Mas há controvérsias. Então eu não vou entrar no mérito da controvérsia com você, porque não interessa, tá? Exatamente quem é quem, não interessa. O que interessa é que o pastor de ovelhas leva duas ferramentas com ele. E o pastor de ovelhas atual não vai levar o porrete. Ele vai levar uma escopeta. Você já viu em todo filme, o pastor de ovelhas está sempre com uma escopeta pendurada no pescoço, no ombro. É ou não é verdade? Hoje em dia, ninguém usa um porrete para bater na cabeça do lobo. Usa uma escopeta para arrebentar a cabeça dele logo. Fica claro que essa aqui eu tirei lá da tia Eliane, tá? A tia Eliane me ajudou a facilitar a nossa compreensão aqui. A criança precisa de uma ajuda visual, né? Às vezes a gente tem que voltar a ser criança para entender o que as coisas significam. O porrete, ele tem a função de nos proteger de ameaças externas que vêm contra nós. Já aquela vara mais comprida tem uma função de nos indicar o caminho para lá, para lá, para lá, e nos empurrar para o caminho, e não deixar a gente ir para o lado errado do caminho. Então, tem uma função mais de nos guiar, e não nos proteger diretamente de uma ameaça.
São duas coisas diferentes. Não é à toa que essa vara comprida e curva é usada como um símbolo de autoridade na própria Igreja Católica. Os bispos andam sempre com o bordão, né, a vara. Obviamente não é de madeira, toda troncha como os pastores usam, né? Mas isso é outra história. Então, gente, se essas ferramentas têm a função, uma delas de nos proteger e a outra delas de nos orientar, nos proteger de uma outra forma, fica a pergunta para você: você sente que precisa de proteção? Ou você está tranquilão nesse mundo? Você sai de casa tranquilão, está tudo tranquilo, eu me garanto. Você é daquelas pessoas que anda com 22 seguranças armados ao seu redor? Já viram? Já notaram? Tem um monte de gente que fala assim, não, esse negócio de arma, que isso? Desarmamento. Aí o cara fala isso com 22 seguranças em volta dele, todos armados. Desarmamento para você, né? Para ele, não. Então, é muito fácil se dizer seguro nesse mundo quando tem um monte de gente protegendo você. Mas e quando você está sozinho? E quando não tem ninguém para te proteger? Como é que você se sente? Você percebe que há ameaças? Você se sente ameaçado de alguma forma? Então essa passagem é para você. Porque se você se sente ameaçado, lembre-se, o Senhor é o seu pastor. E nada lhe faltará. Inclusive a segurança. Inclusive a segurança. A proteção. Então, rapidamente, por partes. Ameaça externa. O porrete. Ladrões. A gente precisa de proteção contra os ladrões. Motoristas intoxicados por diversos tipos de produtos químicos, inaláveis, aspiráveis ou ingeríveis. Né? Você está no seu carro bonitão, de repente chega lá o camarada com aquela BMW pesadona, a 180 km por hora, pega você e arrebenta com o teu carro, como já aconteceu lá em Curitiba. E como o rapaz que estava completamente fora de si e transformou a sua BMW blindada numa arma, era um congressista, nada aconteceu com ele. Ali na Lagoa, vocês se lembram? Um determinado jogador de futebol, completamente fora de si, né, usou a sua Pajero para arrebentar com o carro e matar 3 pessoas. Então você está na rua e de repente vê um carro e pum, você está fazendo tudo direitinho, você não fez nada de errado. Você parou no sinal e o cara de trás veio e encaçapou você. E ainda diz para você, pô, mas você não sabia que ninguém para nesse sinal? Uma amiga minha aconteceu isso, ela parou no sinal e pá, pancada. Saiu, o que houve? Né? O que houve? Você é maluca? Você não sabe que ninguém para nesse sinal? Uau! Ameaças externas. Nós estamos sujeitos a ameaças externas o tempo inteiro. E precisamos da proteção de Deus. Ameaças físicas. Só que há outro tipo de ameaça que é ainda pior. Não precisa abrir sua Bíblia não, continua aí no Salmo 23. Lá em Efésios, capítulo 6, Paulo nos avisa, nos alerta, capítulo 6, versículos 11 e 12, que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o motorista intoxicado, a nossa luta não é contra a autoridade autoritária, que é outra ameaça externa que está cada vez pior, né? Nossa luta não é contra isso, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Não são só os vales que são tenebrosos. Os vales são tenebrosos porque eles estão num mundo que é tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa principal luta. Essa é a nossa principal ameaça. Não são físicas, são espirituais. E para essas, não adianta segurança armado, não. Contra o diabo, não adianta segurança armado, não. Aí nós precisamos da ajuda do Senhor.
Essas são as ameaças. Sim, na vida passaremos por vales tenebrosos, porque vivemos num mundo tenebroso, sujeito a forças malignas. Paulo, naquela passagem lá de Efésios, ele nos mostra quais são as nossas armas. A mensagem não é sobre isso. Mas lá, se você quiser, leia Efésios capítulo 6 e você verá que a armadura é essa que você precisa vestir para se contrapor às ameaças espirituais. Só que nós temos outro tipo de inimigo. Ele não é externo, ele não está fora de nós, ele está dentro de você. É você mesmo. Nós podemos ser o nosso principal inimigo. Você talvez esteja pensando assim, eu vou ser meu principal inimigo? Esse cara está doido. O que botaram no café dele? Não, eu só quero o meu próprio bem. Será? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você nunca tomou nenhuma decisão que te prejudicou, não? Ou você sempre decidiu bem? Sempre decidiu correto? Nunca colheu consequências ruins das suas decisões? Só eu que decido errado? Só eu? Eu acho que não. Eu acho que não. Nós temos o hábito de decidir mal. Porque nós somos míopes, nós somos como as ovelhas. Lembram que nós somos como as ovelhas, que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz? A gente não enxerga o que vai acontecer amanhã e aí decide mal. Não sabemos as consequências das nossas decisões. Então, se você já se prejudicou com alguma decisão errada que você tomou, fique tranquilo. Não fique desesperado. Você não está sozinho. Além de mim, ao longo da história da humanidade, vários governantes tomaram decisões estúpidas e não prejudicaram apenas a si mesmos, não, prejudicaram toda a sua coletividade. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou aqui nos exemplos, né? Barbara Tuchman. Essa senhora, já falecida, era uma historiadora. Escreveu vários livros, ganhou 2 prêmios Pulitzer, e um dos prêmios que ela recebeu, Pulitzer, é um prêmio dado para livros e artigos lá nos Estados Unidos. Ela recebeu por um livro chamado A Marcha da Insensatez, de Troia ao Vietnã. O livro, ela se dedica nesse livro a mostrar um dos maiores paradoxos da história, um dos paradoxos da vida humana. Por que governos insistem em adotar políticas contrárias aos seus próprios interesses? E aí ele exemplifica o governo de Troia, ao permitir que o cavalo entrasse, destruiu a cidade. Vaidade. Depois, ela mostra como os papas da Renascença, ao lutarem contra a reforma, quase que destruíram a igreja. Ao invés de cederem às questões que eram apresentadas, diminuir a sede pelo poder deles, e ela, como boa historiadora, ela vai mostrando papa após papa, um depois do outro, cada atrocidade que eles faziam, o que acabou levando à reforma protestante, que acabou levando a uma série de guerras na Europa. Muita gente, mas muita gente morreu por causa disso. E aí depois, a independência dos Estados Unidos. Por que o governo inglês não cedeu? Teria mantido a colônia. Não, resolveu bater de frente, pronto, perdeu a colônia. As colônias eram 13. E tudo isso ela usa, na verdade, como base, porque o grande ponto dela é a Guerra do Vietnã. Ela escreveu o livro na década de 70, no início da década de 70, para criticar a participação americana na Guerra do Vietnã, e ela utiliza esses exemplos históricos para defender a tese dela de que a participação na Guerra do Vietnã era estúpida, e que estava sendo utilizada contra os interesses do próprio governo americano, da própria sociedade americana. Se ela estava certa ou não é outra história. Aí vamos deixar isso para outras pessoas julgarem. Mas é essa a defesa que ela faz. E realmente,
Os exemplos históricos dela são muito claros. Muitos governantes fizeram escolhas estúpidas, prejudicaram suas vidas, a dos seus reinos, das suas cidades, e nós fazemos escolhas estúpidas que prejudicam a nossa vida. Eu lembro uma vez quando um veterano, eu era calouro na escola naval, um veterano chegou para mim e falou, leve esses convites lá no tal lugar. Eu olhei para ele e falei, não. Pronto. A minha vida se tornou um inferno. Era só eu ter dito, sim. E a minha vida não ia se tornar um inferno, pelo menos não daquela vez. Eu teria muitas outras vezes para se tornar um inferno. Eu entrei lá porque eu quis, a decisão foi minha. Ninguém me obrigou a entrar. Mas uma vez lá dentro, eu tinha que jogar o jogo. Na hora que eu viro para um veterano e digo que eu não vou fazer o que ele está mandando, eu estou pedindo que a minha vida se torne um inferno. E quantos de nós não fazem isso? Por vaidade, por orgulho, por um senso de justiça meio esquisito, resolvem bater de frente com o sistema. Aí vai sofrer. Você tem alguma dúvida de que você vai sofrer? Claro que vai. Mas nessas horas, o nosso Senhor está conosco. E Deus me livrou daquela. Eu sofri, lógico que eu sofri, mas eu poderia ter sofrido muito mais. Mas Deus foi lá e está cansado de apanhar? Eu estou cansado de apanhar, não aguento mais apanhar. Deixa que eu vou te livrar. Você já se arrependeu? Já me arrependi. Vai fazer de novo? Não, não vou. Ah, tá bom, eu sei que você vai fazer de novo, mas eu vou te livrar mesmo assim, porque eu sou bonzinho. Aí foi lá e me livrou. Ainda bem que isso acontece comigo, né? Só eu faço decisão estúpida, eu e o rei de Troia, né? Eu e o rei Jorge da Inglaterra, só nós que fazemos essas coisas. Você não faz. Não, você não faz, né? Eu estou aqui pregando para mim mesmo. Tudo bem, não tem problema. Mas quem sabe, um dia, né? Um dia, talvez você chegue à situação de ter que tomar uma decisão. Como é que Jesus vai te ajudar? Como é que o nosso bom pastor vai te ajudar a tomar uma decisão? Veja, eu volto a dizer, não é te proteger de uma ameaça externa que está vindo contra você. Para isso ele usa o porrete. É para te defender de uma ameaça interna. Te defender de você mesmo. Como é que ele vai fazer isso? Salmo 1, versículos 1 a 3. Em primeiro lugar, com a sua vara, com esse pedaço de madeira comprido, a primeira função da vara é nos indicar o caminho que devemos seguir, a direção correta. O que Deus nos deu para nos indicar o caminho a seguir, a direção correta a seguir, a orientação para tomarmos as nossas decisões? O que? A palavra de Deus. E a vara, que é a palavra de Deus, não serve apenas para nos mostrar o caminho a seguir, mas também para nos impor limites. Meu filho, vai para lá, mas eu quero ir para cá. Vai para lá, mas eu quero ir para cá. Vem a vara e não, daqui você não passa. Não vou deixar você passar daqui. Porque se eu deixar você passar, você vai cair no buraco. Você lembra como é que era a estrada? Você lembra como ela era sinuosa? Não era fácil você cair ali, se você fosse para o lugar errado? Experimente subir a estrada da serra, do rio, do rastro, com os olhos fechados. Vai funcionar? Ou você vai bater, vai despencar ladeira abaixo? A lei do Senhor é a proteção na estrada para o seu carro não desabar ladeira abaixo. A lei do Senhor não é para tolher a sua liberdade, mas é para garantir que a sua liberdade não o destrua. E no Salmo 1 ele diz exatamente isso. Davi começa o saltério dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores, na versão antiga. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse é o segredo da prosperidade.
A receita da prosperidade é meditar na palavra do Senhor, é descobrir os limites do Senhor para o nosso processo de tomada de decisão. Eu vou para cá ou vou para lá? Senhor, eu vou para cá ou vou para lá? Vou ler a minha palavra. E de repente vem uma palavra. Recentemente me apresentaram uma questão. E eu fiquei sem ter como responder. Era uma questão séria para mim, como pastor. Como decidir? Eu fui orar. Eu tinha uma ideia como ser humano, como você. Eu pensei, assim o assado, eu acho que eu devo ir por aqui, mas o que o Senhor acha? Na verdade, Deus não acha nada, Ele sabe. A gente é que acha, está perdido, está sempre perdido. E Deus, de repente, me deu uma luz. Veio um versículo na minha mente. Agora eu já tenho o que responder. Eu já sei como responder. A decisão não é minha. Quer dizer, na verdade né? Mas eu vou decidir em cima do que a palavra de Deus me orienta. Então eu fico em paz. Porque o Senhor está me guiando no meu processo, Ele está me impondo limites. Para cá não, meu filho, você vai se dar mal. Segue aqui, aqui. A vara nos impõe limites. Só que a gente é tão teimoso. Não, você não, né? Você não, só seu filho. A gente é tão teimoso que a gente resolve que vai passar da vara. E aí, nessa hora, tem um provérbio, né? Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Essa é a versão da NVI. A versão Almeida, ela é mais fiel ao texto original. Ele não diz quem se nega a castigar o filho. Ela diz o que retém a vara não ama seu filho. Olha, a vara. A gente não está falando da vara? É a vara. Significa o quê? Que é para dar porrada na criança? Não, eu não estou falando do bastão. Eu não estou falando do porrete. Eu estou falando da vara. Olha só, talvez essa você nunca tinha ouvido, né? Deus usa o porrete contra as ameaças externas, não contra você. A seu favor, em seu benefício, Ele usa a vara para impor limites e para te puxar de volta, como a gente viu na imagenzinha da ovelhinha sendo içada, quando você se desgarra, quando você vai para o caminho errado e fica preso. Ele não vai entrar no meio do espinheiro para te salvar. Ele vai enfiar a vara lá dentro, te agarrar com aquela ponta curva e te puxar. Vai doer quando ele te puxar do espinheiro? Vai doer. Mas ele vai te puxar para fora. Então, nós como pais, precisamos usar a vara, ou seja, precisamos impor limites aos nossos filhos. Nós como líderes, precisamos impor limites aos nossos liderados. Nós, como indivíduos, precisamos impor limites a nós mesmos. A gente não pode fazer o que a gente quer. Há consequências e sempre haverá consequências. Para que lado que eu vou? É a dupla função da vara. Ela orienta o caminho e impõe limites. Contra as ameaças externas é o porrete. A vara não. A vara é para nos ajudar. E nós não podemos poupar a vara no crescimento dos nossos filhos. Deus nos ama e Ele vai nos impor limites e Ele vai nos orientar. Ele vai usar a vara em nosso benefício. É como disse C.S. Lewis, né? Às vezes você tem que dar uma cutucada. Às vezes Deus tem que dar uma cutucada na ovelha. Ele dá uma cutucada com o porrete? Não, vai doer muito. Ele dá uma cutucada com a vara. Eu li sobre ovelhas, tá, gente? Eu recomendo um livro muito bonito que explica tudo sobre ovelhas de uma forma espiritual. Justamente sobre o Salmo 23. Eu recomendei como livro do mês, deste mês. Tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o título do livro. Ele estava esgotado e ele foi relançado. Então, Timothy Keller? Agora fiquei na dúvida do autor. O autor, ele explica, ele viveu entre pastores de ovelhas
Então, a capítulo, ele vai dissecando o Salmo 23. Muito bacana, muito bacana. Então, é um livro que eu recomendo. No nosso informativo tem os detalhes. Está à venda na Amazon e outros sites aí. Deus quer chamar a nossa atenção. E, às vezes, ele precisa ser muito enfático com isso. Aquilo que eu já citei aqui do C.S. Lewis, que a dor, o sofrimento, é o megafone de Deus para acordar um mundo que está adormecido. Se nós não nos abrimos para ouvir o que Deus tem a dizer, aí nós sofremos. Um exemplo disso, de como Deus nos ama e que Deus não vai permitir que nós nos percamos, é a parábola da ovelha perdida, de Lucas 15, de 4 a 7. Agora sim, eu peço que você abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 15, de 4 a 7. Para mostrar para vocês quem é o seu pastor, o seu bom pastor, que está caminhando com você no vale da sombra da morte. E depois de lermos esse texto, eu vou dar para vocês um exemplo mais objetivo ainda. Eu vou pedir que uma pessoa, um de nós, conte como Deus esteve com ele enquanto ele caminhou pelo vale. Vai ser muito mais eloquente do que eu falando aqui. Mas então, rapidamente, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Esse é o nosso bom pastor, que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Quando você se desviar do caminho, quando você estiver perdido, o Senhor vai atrás de você. Ele é a sua segurança.